Acabei de ler esse livro e estou assim encantada. Fiquei horas assim devorando cada página, cada diálogo. É incrível. A Teia de Charlotte. Recomendo porque é uma obra-prima, uma coisa assim preciosa. Cada linha de uma riqueza. Um livro sobre amizade, né? A amizade entre um porquinho, Wilbur, e a Charlotte, a aranha. E é lindo demais, é feito para criança, mas é uma lição para os adultos. É um livro que se passa quase todo na fazenda, contando um pouco da perspectiva do porquinho que está prestes a, enfim, ser abatido. Então ele tá tenso, ele tá nervoso, ele conversa com a aranha que ele precisa resolver isso, e a aranha, por ser a melhor amiga dele, se compromete e fala que ela vai dar a vida dela para salvar o porquinho. E é lindo demais, até que ela tem uma ideia brilhante e começa a escrever palavras na sua teia, se referindo ao porco. Então a primeira vez que ela escreve, ela vai escrever belo porco. Isso vai reunir uma multidão de curiosos na fazenda, jornalistas, cientistas, todo mundo vai tentar entender como é que alguém escreveu na teia. Depois ela escreve incrível, radiante, e por fim ela vai numa feira. O porquinho foi escolhido para ser levado para uma feira, para uma possível premiação, e ela escreve humilde, porque ele era um porquinho realmente que não tinha nada demais. Mas ele era um amigo dela. Então isso é fantástico, assim. Eu vou ler aqui alguns diálogos, porque são muitos, mas alguns eu separei pra gente se deliciar aqui com esse texto maravilhoso do White, um americano que estudou em Cornell, ganhou vários prêmios e, enfim, tem um monte de livros, até vocês procurem, né, na internet. Tem Stuart Little, A Menina e o Porquinho, enfim, A Teia de Charlotte, vale a pena. Tudo começou, né? Esse porquinho tem uma história bonita, assim, porque ele primeiro foi amado por uma menininha, uma criança que cuidou dele. Ele nasceu raquítico, então a menina vai dar mamadeira para ele, vai cuidar com muito carinho dele, enfim, ele fica na casa dela até ser vendido para a fazenda do tio. E a mãe muito preocupada, né? Então vou ler esse diálogo da preocupação da mãe com o médico. Ferne, que é o nome da menina, passa tempo demais no celeiro dos Zuckerman. Não acho normal. Ela se senta num banquinho, num canto do estábulo, perto do chiqueiro, e fica observando os animais horas a fio. Fica lá sentada e ouvindo. O Dr. Dorian inclinou-se para trás e fechou os olhos. Que maravilha, disse ele. Deve ser um lugar realmente muito agradável e silencioso. O Homero também tem ovelhas, não é? Sim, mas tudo começou com aquele porquinho que Ferne criou na mamadeira. Ela o chama de Wilbur. Homero comprou o porquinho e desde que ele foi embora, Ferne vai à casa do tio para ficar junto dele. Andei ouvindo coisas sobre esse porquinho, disse o Dr. Dorian, abrindo os olhos. Dizem que é um porco e tanto. O senhor ouviu falar das palavras que apareceram na teia de aranha? Perguntou a senhora, inquieta. Ouvi sim, respondeu o médico. E o senhor entendeu? Perguntou a senhora. Entendi o quê? O senhor entendeu como é que as palavras apareceram na teia da aranha? Ah, não, disse o doutor. Não entendi, não. Mas também não entendo como uma aranha pode aprender a fazer uma teia. Quando as palavras apareceram, todo mundo disse que era um milagre. Mas ninguém observou que a própria teia é um milagre. O que há de tão miraculoso na teia de uma aranha? Disse a senhora. Não entendo porque o senhor diz que é um milagre. Uma teia é apenas uma teia. Já tentou fazer uma? Perguntou o doutor. A senhora, pouco à vontade, mexeu-se na cadeira. Não, respondeu ela, mas sei fazer toalhinhas de crochê e tricotar meias. Sem dúvida, disse o médico, mas alguém lhe ensinou, não é mesmo? Minha mãe me ensinou. Bem, quem ensinou a aranha?
Uma aranha jovem sabe tecer uma teia sem ter recebido instrução de ninguém. A senhora não acha que isso é um milagre? Acho que sim, disse a senhora. Nunca pensei nisso antes. Mas ainda não entendo como aquelas palavras foram parar na teia. Não entendo e não gosto do que não entendo. Ninguém gosta, disse o Dr. Dorian com um suspiro. Eu sou médico. As pessoas acham que os médicos deveriam entender tudo, mas eu não entendo tudo e não pretendo me preocupar com isso. São vários diálogos tão assim atuais, né? Tão interessantes como a vida ela pode ser muito atual. A gente está falando de uma fazenda, enfim, do século passado, nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma lição de vida, né? O médico se revelando também uma pessoa que não entende tudo. Contrário à sabedoria popular, né? Que todo doutor é sabichão, enfim. Mas achei bem curioso esse diálogo, quis ler aqui para vocês. E queria ler também uma das várias passagens da Charlotte com o porquinho, né? Um pouco depois, uma lágrima surgiu nos olhos de Wilbur. Oh, Charlotte, disse ele, pensar que quando a vi pela primeira vez, achei que você fosse cruel e sanguinária. Quando ele se recobrou da emoção, tornou a falar. Por que você fez tudo isso por mim? Eu não mereço. Nunca fiz nada por você. Você foi meu amigo, replicou Charlotte. Isso é uma coisa maravilhosa. Teci minhas teias para você porque o amo. Afinal, o que é a vida? Nós nascemos, vivemos um pouco, morremos. A vida de uma aranha sempre envolve um pouco de confusão, com todas estas armadilhas e esta cumilança de moscas. Ao ajudar você, talvez eu estivesse tentando dar um pouco mais de sentido à minha vida. Só Deus sabe que a vida de todo mundo precisa de um pouco de sentido. Eu fiquei impressionado, porque realmente essa amizade deu sentido, né? E quantas vezes a gente também não tem uma amizade que dá sentido, que ajuda? Eu falo isso em primeira pessoa, né? Quantos amigos meus que já não me ajudaram a esse gostinho de vida, a correr atrás de um gostinho de vida, de um sentido de vida. Então, realmente é um livro sobre amizade, uma amizade que não é qualquer coisa, né? Vou ler aqui também um trechinho, quando é um pedaço triste, mas que, enfim, eu acho que também revela que a vida carrega isso, que é a morte da Charlotte. E até eu, conversando com a minha filha, perguntei se ela tinha gostado do livro. E isso é um capítulo à parte, porque ela não queria ler o livro, mas eu peguei na biblioteca aqui, ó, e falei que eu ia ler. Falei, eu quero ler esse livro, tô curiosa, quero ler. Então, eu vou pegar. Ela falou, então tá bom, você pega na sua carteirinha, não pega na minha. Eu falei, tá bom. E aí eu trouxe para casa e ela não quis ler, mas enfim, eu comecei a ler, já estava quase na metade do livro e ela sorrateiramente pegou o livro e leu todo de uma vez, terminou antes de mim. E eu perguntei e ela falou, eu pergunto sempre assim, você gostou um pouquinho, mais um pouco, médio, muito ou muitão? Aí ela, mãe, gostei muito. Falei, por que não foi muitão? Ela, não foi muitão porque a Charlotte morre. Então, assim, existe realmente a dor, né? A dor aqui da morte da Charlotte. Mas achei tão bonito que, enfim, a vida também tem essas perdas, né? E às vezes as crianças se deparam com isso e não é que elas não sintam, mas elas levam numa boa. Vou aqui só terminar mais um trechinho, quando, bem no finalzinho, bem no finalzinho aqui, a última página, tá vendo? O Wilbur tá se lembrando da Charlotte, porque ele vai ter sempre também a companhia das filhotinhas, né? Das aranhazinhas que nasceram, das aranhinhas. Wilbur nunca esqueceu Charlotte. Embora amasse muito suas filhas e netas, nenhuma das novas aranhas chegou a ocupar o lugar dela em seu coração. Ela era especial.
Não é sempre que encontramos alguém que sabe ser amigo de verdade e escrever bem. Charlotte sabia as duas coisas. Então, dedico esse livro aos meus amigos que são realmente amigos e sabem escrever bem. Achei tão curioso isso. O escritor é um jornalista, né? Enfim, trabalhou em várias redações nos Estados Unidos. Era um cara discreto, dizem que ele era muito, realmente, humilde e não gostava de aparecer. Sempre saía das redações pelas escadas de incêndio. Acho que é um livro também que fala um pouco isso, né? De um jeito mais simples de ser, né? Que é o jeito do porquinho, enfim, que não é nada demais. Esse porquinho é um porquinho simples. Então, leiam o livro. Se interessem por livros também das crianças. Esse é um livro um pouco mais difícil. Inclusive, ele ganhou prêmios na categoria lá nos Estados Unidos para crianças entre 9 e 12 anos. Então, em alguns momentos, algumas palavras são muito difíceis, né? O Ganso fala que tem idiosincrasia, então a criança não sabe o que é isso, nem criança de 9 anos sabe. E também tem um pedaço que fala das 8 partes de uma pata da aranha, inclusive nomeando as 8 partes. Nem eu sei, né? Eu teria que estudar, voltar a estudar aranhas para poder conhecer as 8 partes da pata. Então, assim, é um livro denso, mas que vale muito a pena. Recomendo, espero que vocês também procurem esse livro para ler com as crianças. Espero que vocês tenham gostado e depois, se puderem, comentem sobre o livro, falem um pouco do que vocês acharam mais interessante, né, na Teia de Charlotte. Boa leitura!